relaxar nossos corpos, serenar nossos pensamentos, sintonizar nossa vibração com a da espiritualidade superior que se faz presente para o estudo desta manhã. E todos, encarnados e desencarnados, saudar a presença do nosso Mestre Jesus, pois ele nos disse que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre querido, pedimos que abençoe o nosso propósito de estudo da doutrina espírita, dessa doutrina tão consoladora, que possamos refletir cada vez mais sobre a aplicação prática dela no nosso dia a dia, para que amanhã, mestre, possamos ser melhores do que fomos hoje. Permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, não sei se eu já falei bom dia a todos, mas primeiro encontro que nós temos aí desse ano de estudo, eu queria agradecer a oportunidade que a casa me deu. Eu, infelizmente, no ano passado, eu não consegui participar do curso que foi facilitado pelo Leandro, né? Eu até vi a Jurema aqui, eu lembrei, acabou me recordando, eu tive um passado um pouco mais ativo nos estudos da casa, eu cheguei a participar como mediador ali nos cursos de educação mediúnica, mas eu comecei a fazer uma faculdade, né, uma faculdade de Direito à noite, e isso tomou muito meu tempo nos últimos anos. Eu ainda não formei, eu estou entrando no 5º ano agora da faculdade, aí a Marcela veio com o pedido, falou, você não quer fazer o curso e tal, e eu tenho certo receio de ter aceitado uma missão além das minhas capacidades, mas a gente vai fazer o possível aqui para tentar conduzir da melhor forma possível, né? Mas, como eu falei até antes, até ali logo na chegada, o Herculano Pires ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante, é que no Espiritismo não há professor, que somos todos aprendizes, todos. Então, eu não me coloco aqui na posição com condições, digamos assim, de repassar algo que vocês não saibam. Eu acredito que boa parte de vocês já conhece a doutrina muito melhor do que eu, mas nessa condição aqui de todos aprendizes, vamos ver se a gente consegue ter um ano produtivo, aí, um ano de estudo. Antes até da gente entrar na obra mesmo que a gente vai falar, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o Pentateuco, né, sobre as 5 obras em si do Espiritismo, né. É interessante quando a gente conversa com diversas pessoas que são adeptos da doutrina, né. É engraçado que tem muita gente que já leu vários livros de Chico Xavier, vários romances espíritas e tudo mais, mas quando você pergunta, e o livro dos espíritos? Tem bastante espírita que já frequenta o espiritismo há muitos anos, mas que nunca pegou o próprio livro dos espíritos para ler. E quando eu acho que a gente é sempre bom, e eu acho que é uma atitude muito interessante da casa de ter feito o estudo guiado ali do livro Céu e Inferno no ano passado e dar continuidade aos livros das obras básicas, porque a gente, de vez em quando, a gente tem que voltar à origem mesmo e rediscutir a partir da base que foi codificada por Kardec, né? Então, assim, a doutrina ela começou com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 e então, quando a gente vê, já estamos indo aí já caminhando para quase 200 anos de doutrina, né? E é interessante a gente entender que quando a gente volta para as obras básicas, a gente tem que contextualizar também o momento em que elas foram escritas, né? Se a gente for pensar bem, quando Kardec codificou, né, o Livro dos Espíritos lá em 1857, não havia nem 100 anos, tinha tido mortes pela Inquisição na própria França, ali onde ele estava. Então, menos de 100 anos da época em que ele escreveu,
pessoas eram mortas simplesmente por questionar, às vezes, as bases do cristianismo que era dominado ali pela Igreja Católica na época, né? Então a gente vê, primeiro, uma atitude de muita coragem, né, desses primeiros espíritas. Se hoje, às vezes, é meio difícil a gente falar que a gente é espírita, eu não tenho o menor problema de falar, mas eu percebo, às vezes, a reação de algumas pessoas por puro preconceito, por não saber exatamente o que é o espiritismo e trazer ali um certo misticismo com relação ao espiritismo, né? Você imagina naquela época, que inclusive eles corriam, inclusive, às vezes, um risco até da própria integridade física. Então, mas por outro lado, né, então a gente veio ali de um milênio, pelo menos, de repressão em termos filosófica, de religião e tudo mais, e aquele momento era o momento do iluminismo, né, o momento em que as ciências elas estavam florescendo e tudo mais. Por outro lado, o homem, então, depois de 1000 anos ali de repressão começou a descobrir a ciência, começou a conhecer, de certa forma, o princípio das coisas e tudo mais, isso acabou levando o homem para um outro lado, que é o do materialismo. A partir do momento que eu não consigo comprovar cientificamente, então eu não acredito. E aí o próprio Livro dos Espíritos, ali em 1857, a gente vê que ele combate muito essa questão do materialismo, que era muito vigente naquela época. E a própria questão de como o espiritismo se coloca com relação ao suicídio é muito em relação à forma como que o materialismo acabou direcionando boa parte da humanidade ali naquele momento, né? Então, bom, fundada a base do Espiritismo lá em 18 de abril de 1857, inicialmente o Livro dos Espíritos ele tinha metade das questões que ele teve depois, então você vê que a própria obra do Espiritismo ela é uma obra de construção constante, né? Então, a primeira edição ela teve 500 e poucas questões e só a partir da segunda ou terceira edição que aumentou para as 1019, se não me falha a memória, questões da edição atual. Bom, em janeiro de 61, então 3, 4 anos depois, lançou o Livro dos Médiuns. Bom, antes, na verdade, o Livro dos Espíritos, ele vai tratar dos princípios fundamentais ali do Espiritismo. Ele é a base tanto filosófica quanto moral do Espiritismo. O Livro dos Médiuns veio uns 4 anos depois, ele trata do aspecto mais experimental, mais técnico, então ele traz algumas regras, digamos assim, algumas explicações com relação a como que funciona a comunicação com os espíritos e que serve de base muito para o funcionamento dos centros espíritas que nós temos hoje. Então, quando a gente lê o Livro dos Médiuns, a gente vê muito ali como se fosse um código de conduta dos espíritas e que a gente observa dentro da nossa própria casa, né? Bom, abril de 64, então, 6 anos depois, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, então, que vai fazer, de certa forma, a conexão dessa doutrina espírita a, com a doutrina do Cristo, né? Então, essa é a base moral do Espiritismo. Depois, em agosto de 65, é lançado o Céu e o Inferno, que foi o livro que foi estudado no ano passado aqui na casa, e ele é a base da justiça divina, a interpretação da justiça divina sob a ótica do Espiritismo. E, por fim, o último dos livros do Pentateuco é a Gênese, que foi lançado em janeiro de 68, ou seja, 11 anos após a primeira edição do Livro dos Espíritos. E qual é o objetivo desse livro que a gente vai estudar? Na introdução, Kardec explica que o objetivo do estudo, o objetivo desse livro é o estudo de 3 pontos que até então eles eram diversamente interpretados no próprio meio do Espiritismo. Então, o Espiritismo veio com o Livro dos Espíritos, lançou as bases, e aí começou a se estudar toda a escritura, todo o arsenal ali que existia na época em termos morais, em termos religiosos, digamos assim, e o Espiritismo começou a sofrer muitos
ataques e também ter muitas interpretações diversas dentro do próprio espiritismo. Então, Kardec fez essa consolidação para tratar de 3 pontos principais que eram, de certa forma, mal interpretados sob a ótica do espiritismo, que eram a Gênese, os milagres e as predições. Então, quando a gente fala do livro A Gênese, na verdade, ele não existe um livro A Gênese. Na primeira página, antes até, deixa eu voltar, o livro que eu vou usar para fazer a leitura é esse livro da edição da FEB, a tradução do Evandro Noleto Bezerra. Eu, particularmente, acho que é uma tradução mais recente, que usa palavras menos difíceis assim para o nosso entendimento atual, mas estão todos livres para usar a versão que entender, só acho interessante observar que talvez existam palavras um pouco diferentes do que de repente for lido aqui e do que vocês tiverem aí. Mas o fato é, esse livro ele não chama A Gênese, a gente conhece ele por A Gênese, mas ele tem um livro que é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É um livro com um nome muito grande, mas então a gente acaba chamando só por A Gênese, mas se a gente for observar no sumário dele, ele é um livro que ele é dividido em 3 blocos, na verdade. Então, o primeiro bloco é a Gênese segundo o Espiritismo. Então, nesse primeiro bloco vai ser tratado sobre a questão de fato do processo de formação e evolução dos mundos e dos seres. No segundo, são os milagres segundo o Espiritismo, então vai tratar do que são os milagres e como são interpretados os milagres das escrituras sagradas sob a ótica do Espiritismo. E, por fim, as predições segundo o Espiritismo, mesmo princípio, então são tratados dos profetas que constam na Bíblia e o entendimento com relação ao Consolador. Então, o livro, na verdade, então, vai ser o foco dele vão ser esses 3 pontos, e na própria introdução, o Kardec explica o seguinte, que as escrituras sagradas elas estão repletas de fatos espíritas, mas que o homem, por ele observar só a ótica religiosa, só sobre o enfoque religioso, ele acabou não conseguindo interpretar boa parte desses acontecimentos. Por sua vez, veio a ciência e acabou tratando todos esses fatos ali espíritas que existem dentro das escrituras como fatos utópicos, fatos que não teriam como acontecer sob a luz da ciência, porque também eles observam sob a ótica só da ciência. E aí Kardec explica que o espiritismo, juntando essas duas vertentes, né, a vertente religiosa e a vertente da ciência, ele consegue fazer uma nova interpretação sobre esses pontos, e esse é, de fato, o foco desse livro, né? Então, assim, então nós vamos iniciar o estudo e provavelmente nós vamos gastar o primeiro semestre inteiro nesse primeiro bloco, que é a Gênese segundo o Espiritismo. Ele vai iniciar com algumas bases mais que para quem já estudou o livro as outras obras do Espiritismo, talvez seja um pouco mais repetitivo, mas que são importantes de ser rediscutidas, né, para que a gente consiga entrar efetivamente no estudo da Gênese, né, da criação dos mundos e da criação dos seres, né, a Gênese orgânica, a Gênese espiritual, que são os 2 penúltimos capítulos, onde a gente vai ter, de fato, o entendimento do Espiritismo com relação a essa criação. E aí ele inicia, então, o capítulo 1, como o que vai ser discutido hoje qual é o caráter da revelação espírita. E ele inicia, no primeiro item do capítulo 1, com uma série de perguntas, que são perguntas que eram questões que eram feitas ali aos primeiros espíritas, né, logo após ali o lançamento do Livro dos Espíritos, e que Kardec vem, de alguma forma, tentar rebater e tentar explicar um pouco melhor, né?
Então, algumas das perguntas, pode-se considerar o Espiritismo como uma revelação? Em que se infunda a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra, isto é, ele é o produto do ensino oculto vindo do alto? Ela é, ela é uma revelação absoluta ou ela é suscetível de modificações? Então, ele vai fazendo uma série de questionamentos com relação a isso. E aí a ideia é que ao longo do estudo, ao longo da leitura do capítulo, a gente consiga resolver todas essas questões e que muitas vezes são questões que nós mesmos nos fazemos. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu me perguntei, que eu entendi, para mim eu também não conhecia tão bem o espiritismo, e aí eu me perguntei, tá, quando eu entendi que ele estava fundado na fé cristã, eu me perguntei, tá, mas qual é a diferença? Por que o espiritismo difere das outras religiões cristãs? Se a base é a filosofia do Cristo, então bastaria estudar o próprio evangelho, eu não precisaria do espiritismo para isso. Então, são perguntas que muitas vezes nós mesmos podemos nos fazer no nosso dia a dia, então é interessante realmente a gente fazer essa discussão. Então, no item 2, ele diz, primeiro, Kardec ele era um pedagogo, né? E toda as explicações, toda a fundamentação dele é sempre muito bem encadeada, né? Ele sempre tenta partir do ponto mais genérico e chegar até o ponto mais específico do estudo. Então, ele inicia com o próprio questionamento. O que significa revelação? Para a gente responder se o espiritismo é ou não uma revelação, a gente tem que entender o que vem a ser revelar, né? Então ele diz, revelar vem do latim revelare, que significa literalmente sair de sob o véu, ou seja, levantar o véu, tornar algo mais mais visível, mais ele coloca aqui, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, tudo que você torna conhecido, algo que antes era desconhecido e torna conhecido, ali há uma revelação. Então, ele já, de ponto de partida, ele diz que todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. Então, a humanidade, a gente está constantemente em revelação. A humanidade ela sempre está indo na fronteira do conhecimento e sempre adquirindo novos conhecimentos. Então, esse é o princípio das ciências. E ele, de certa forma, ele tenta, ele vai fazendo toda uma explicação, trazendo essa questão da ciência. Ele nos traz, por exemplo, que um professor, ele na essência, ele é um revelador. Todo professor, ele é um revelador porque ele está trazendo para os alunos dele, para os estudantes, um conhecimento que ele tem, mas que aqueles estudantes não têm. Mas ele trabalha isso como, o professor ele é um revelador de uma segunda ordem, porque ele não está revelando algo que era desconhecido para todos, ele está simplesmente transmitindo um conhecimento que também foi revelado para ele em algum outro momento. E aí ele traz um gancho com relação aos homens de gênio, e isso em outras obras ele faz isso também, ele fala no livro dos médiuns, ele fala no livro dos espíritos, sobre a questão dos homens de gênio, as pessoas, aqueles espíritos que são realmente mais desenvolvidos intelectualmente do que os outros, por que Deus permite que esses seres venham à Terra, e faz toda uma discussão demonstrando que a explicação que o Espiritismo traz para a nossa própria evolução explica o porquê que podem existir espíritos que são, de certa forma, mais esclarecidos do que outros. É porque eles já nasceram com aquele conhecimento prévio. Então, o Kardec aproveita essa questão, essa discussão, para já tentar mostrar algo que, na verdade, é muito mais detalhado em outros livros que não nessa obra. Mas aí, então, com relação à ciência, ele fez essa breve introdução, e aí ele fala no item 7 do livro. Eu vou fazer a leitura só desse pedaço.
No sentido especial da fé religiosa, ou seja, então não focando na parte da revelação da ciência, mas no sentido da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por si mesmo, nem com o auxílio dos sentidos. E esse conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isso é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada sob esse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem controle, sem exame nem discussão. Então, ele separa o que é a revelação da ciência do que é a revelação da religião, né, da fé religiosa. Enquanto a ciência é algo que o homem é que busca pela própria experimentação, pelo próprio livre-arbítrio dele, avançar no conhecimento científico, quando você olha só no sentido da fé religiosa, a revelação, via de regra, ela é uma revelação que vem direto de Deus, direto dos espíritos superiores, e ela tende a ser meio que imposta. Não cabe muito o questionamento, digamos assim, dos seres, porque ela vem do alto. E aí, juntando essas duas partes, é que ele vai discorrer com relação ao espiritismo. No item 12, ele inicia dizendo o seguinte: o espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e o meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, a resposta àquela primeira pergunta, o espiritismo é uma revelação? O que é colocado nesse item 12 considerando que foi a partir do espiritismo que nós entendemos o mundo espiritual, como funciona o plano espiritual, como que funciona a relação entre o plano da matéria e o plano espiritual, sim, a partir do momento que ele nos mostra qual será o destino da nossa alma após a nossa desencarnação, sim, o espiritismo é uma revelação. Mas, aí ele inicia no item 13, por sua natureza, a revelação espírita ela vai ter um duplo caráter. Ela é tanto uma revelação divina, quanto uma revelação científica. Da primeira, ou seja, da revelação divina, ela é porque foi providencial o seu aparecimento, foi da vontade de Deus e dos espíritos, os espíritos puros, os espíritos mais próximos de Deus, que foi permitido que esses ensinamentos chegassem até a nós. Então, antes não era possível, naquele momento que o homem a humanidade já tinha maturidade suficiente para receber esses ensinamentos, é que ele veio. Mas, por outro lado, ele também é uma revelação de caráter científico. Por quê? Porque ele não é uma revelação que ela veio pronta. O espiritismo ele não foi ditado pronto e insuscetível a questionamentos por parte de nossa, né? O que o espiritismo nos convida é para aquela que a gente chama de fé raciocinada. Então, nós recebemos uma comunicação do plano espiritual nos dizendo algo. Cabe a nós fazer o filtro se aquilo é de fato algo suscetível a ser incorporado para a doutrina espírita ou não. Então, ele diz que o espiritismo ele não é um privilégio de um ser único, então apesar de ele ser uma revelação espiritual, uma revelação divina, ele não foi destinado a uma pessoa, não existe um Messias do Espiritismo. Kardec mesmo nunca avocou para ele esse título de ter sido o grande revelador do Espiritismo.
ele sempre, em todas as obras, inclusive nesse capítulo, ele fala muito que o trabalho do Espiritismo foi compilar, consolidar, fazer passar pelo crivo da razão, filtrar o que eram comunicações que eram importantes, realmente importantes, e compilar aquilo na doutrina. Então, ele diz que não é um privilégio de indivíduo algum, mas ele é ministrado a todos do mesmo modo. E que, por não serem tanto os que os transmitem, ou seja, os espíritos, quanto que os recebem, os encarnados, seres passivos dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. Não pode ser renunciado o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, a resposta àquela primeira pergunta é sim, o Espiritismo ele é uma revelação, só que ele tem duplo caráter. Ele não é nem só uma revelação divina e nem só uma revelação científica. Ele é uma conjunção desses dois caráteres da revelação. E ele explica como que funciona isso. É bem comentado em outras obras do Pentateuco, mas ele reforça que o Espiritismo, enquanto ciência, ele foi desenvolvido a partir do método experimental. Então, ele cita que a codificação ela não partiu de uma ideia preconcebida. Existe o plano espiritual, vamos demonstrar que o plano espiritual ele existe. Na verdade, ele explica que foi pela observação dos fatos que se chegou na doutrina. Então, um exemplo que ele coloca aqui no item 15, que é muito comum para quem tem a vivência das reuniões mediúnicas na nossa casa, ele cita um fato que é muito comum, que é dos espíritos que desencarnam e não sabem que desencarnaram. Aqueles espíritos que ainda estão ali acreditando que ainda estão na vida da matéria, né? E eles explicam que os espíritos não vieram aqui numa comunicação e falaram, olha, aqui há espíritos que estão desencarnados e que não sabem que estão desencarnados. Na verdade, foi pelas comunicações que eles começaram a perceber que tinham muitos espíritos que ainda achavam que estavam em vida, que estavam conversando com pessoas encarnadas, por estar encarnado também, e que foi a partir de todas essas observações que se chegou a essa conclusão. Então ele cita esse exemplo, mas ele fala que todas as outras bases do espiritismo vieram da mesma forma. Os espíritos eles não ditaram a doutrina pronta. Quando a gente vê as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente pensa assim, foram perguntas e respostas que já vieram prontinhas. Não foi assim. Na verdade, foram uma imensidão de comunicações que foram feitas no mundo inteiro. E olha que na época não existia internet, mal telégrafo existia. Era muita comunicação por carta. Kardec foi recebendo essas comunicações de vários lugares do mundo e percebendo que existia um certo padrão entre essas comunicações. E aí sim esses padrões começaram a ser incorporados dentro da doutrina. Então, sobre essa questão, inclusive, dos espíritos que não entendem ali que já desencarnaram e tal, e que eu espero que eu não passe por isso quando eu desencarnar, mas eu tenho o meu receio também de passar por um tempinho ali de confusão e tal. Mas eu lembro que, não sei, talvez a terceira vez que eu fui num centro e ainda tomava o passe e colho meio aberto para saber o que estava acontecendo, meio desconfiado e tal. E eu lembro que uma pessoa do meu lado, uma senhora, que também estava indo, acho que ela estava indo a primeira vez no centro espírita, e ela deu uma passividade, porque na reunião foi falado sobre isso. E no momento do passe, ela deu passividade e falou, não, vocês estão falando que eu tô morto, eu não estou morto. Nisso veio uma pessoa do centro, orientou, pediu para o espírito se afastar, né, deixar e acompanhar outros irmãos que estavam ali, e a própria médium foi encaminhada, porque ela descobriu a mediunidade ali no momento do passe, provavelmente ela não sabia que era médium. Então, aquele momento me marcou tanto que foi o que
no começo eu ainda estava meio assim, meio descrente, será que é verdade, será que não é, será que é assim? E aconteceu ali comigo na minha frente, vendo uma pessoa, então, de tão comum que é. Então, quando eu li isso daí, me fez lembrar desse dia, que talvez foi um fato tão simples, mas que provavelmente me manteve no espiritismo e me guiou até hoje aqui. Então, é bem interessante. E aí ele continua vou pular agora, ele vai fazendo uma série, assim, a gente não vai poder fazer a leitura do capítulo inteiro, até porque a gente não teria tempo, mas é, ele vai tentar trazer essa revelação espírita para dentro das outras revelações, das outras revelações do próprio cristianismo, né? Então, no item 20, ele inicia: o simples fato de o homem poder comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior e mais poderosa por não se circunscrever a um povo nem a uma casta, visto atingir simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. E aí agora ele vai trazer uma discussão sobre a primeira revelação de Moisés, a do Cristo e a do Espiritismo. Então, no item 21, Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, depurando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a revelação das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. E esse agora vai iniciar o item 23, que eu acho que, pelo menos quando eu li, eu fiquei muito emocionado, porque é muito bonito da forma como Kardec traz a explicação do que foi efetivamente a doutrina do Cristo, né? E ele diz: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primeira, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sob o qual ele considera a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial.
lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazer o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Então, a gente vê aqui o quanto que foi radical a mudança do Cristo com relação ao nosso entendimento da divindade, né? Então, até o Cristo, o entendimento ali dos judeus era do Deus vingativo mesmo, do Deus que iria libertar os povos, do Deus deles, que lutaria contra o Deus dos outros. E Cristo, até mesmo porque se nós acreditamos que Deus é único, então não tem como um outro povo ter um Deus diferente do nosso. O Deus é único, o Deus é o único para todos nós. E é pai de todos e é amor. Então, essa foi a segunda revelação, a revelação do Cristo. E aí, por que o Espiritismo, então, ele vai ser entendido como a terceira das revelações? O item 30, ele inicia: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença. Dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Então, aqui já mostra que o Espiritismo ele não veio para romper com absolutamente nada do que era a doutrina do Cristo. Ele veio para complementar, para explicar, e esse é o primeiro dos grandes pontos. Ele nos traz a noção do plano invisível, do mundo espiritual, a existência desse mundo e que ele está nos rodeando nesse momento. Então, você vê que, como eu falei lá na introdução, a Escritura está cheia de passagens, de comunicações espirituais, de mediunidade e tudo mais. Mas praticamente 2000 anos depois do Cristo, ainda o homem não tinha entendido exatamente o que foi aquelas, o que significavam aquelas comunicações. E aí o Espiritismo veio para isso, para nos esclarecer e para nos trazer luz para esse entendimento. Então, há um tempo atrás, eu tive uma oportunidade de ir num culto de uma outra religião, e aí eu lembro que ali era falado que a gente não devia se comunicar com os espíritos, né? Isso de fato tá na Bíblia, está no Velho Testamento. Bom, você não deve se comunicar com os espíritos. Bom, eu lembro que eu li, se você está dizendo que você não deve se comunicar com os espíritos, então porque pode existir a comunicação e que eles estão ali. Você não deve comunicar? Tudo bem, era um entendimento, até porque e isso o próprio Espiritismo nos diz também, a gente não deve se comunicar com os espíritos por nós mesmos, nas nossas casas, ou tentar fazer... O Espiritismo nos traz um método, uma regra, algo até mesmo para que essa comunicação ela seja proveitosa tanto para o lado espiritual quanto para o nosso lado dos encarnados. Então, talvez se a gente não tivesse esse conhecimento do Espiritismo e desse entendimento que o Espiritismo nos trouxe, nós estaríamos ainda, de certa forma, sob o véu com relação a essas possibilidades, a todo esse potencial que existe, não um potencial material da coisa, mas é o potencial moral mesmo que essa comunicação com relação com os espíritos pode trazer para nós, para a humanidade como um todo, né?
Então, continuando, ele diz que o Espiritismo define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê, por toda parte, a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma espécie e que não há diferença entre elas, senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo fim, mais ou menos rapidamente, conforme o seu trabalho e boa vontade. Então, na verdade, é realmente o grande ponto, a grande revelação do Espiritismo, porque todo o resto é a própria doutrina do Cristo. O que o Espiritismo nos trouxe foi realmente esse entendimento do nosso, das vidas sucessivas, das reencarnações sucessivas e do progresso. A gente sabe que nós não fomos criados no nosso nascimento e nós não seremos destruídos ou não teremos o fim da existência da matéria não vai ser quando a gente desencarnar. Nós certamente vamos ter que passar por diversas outras oportunidades de aprendizado em outras situações, em outras condições, para que a gente de fato vá burilando, vá lapidando a nossa alma até chegar um dia a sermos espíritos puros como o próprio Cristo é. E aí, algumas das outras perguntas que ele ainda traz aqui lá naquele início, no item 1, também são respondidas nesse capítulo, e eu vou tentar trabalhar aqui só algumas delas, porque o capítulo ele é um capítulo extenso. Esse, na verdade, eu acho que é um dos capítulos mais extensos que tem nesse livro, mas eu particularmente acho que a gente não precisa se ater tanto a ele. Existe uma playlist, na verdade. A FEB ela tem um curso que é sobre essa obra, né, sobre a Gênese, e só com relação a esse primeiro capítulo, eu acho que são 10 ou 11 capítulos de 1 hora cada, que está no YouTube. Então, se quem tiver mais interesse, procura por FEB TV, a Gênese, estudo do livro A Gênese, e lá tem praticamente 10 horas só de discussão em cima desse capítulo. Mas não que ele não seja importante, mas eu acho que a gente pode, de alguma forma, tentar avançar um pouco mais para as questões, para os nossos próximos encontros, para as questões mais direcionadas à Gênese propriamente dita. Mas para quem tiver interesse, é bem interessante, tem muita informação ali. Bom, então, alguma das perguntas seguintes, né? Em que se funda a autenticidade do Espiritismo, né? A quem e de que maneira ela foi feita? E a resposta que a gente vai encontrar aqui nesse capítulo bom, ele funda-se na concordância e na universalidade do ensino dos espíritos. Ela não foi feita só por um espírito e destinada a um homem, mas foi vários espíritos e vários homens trabalhando conjuntamente para fundar essa doutrina, né? E isso, inclusive, o Kardec deixa bem claro que é a doutrina dos espíritos. Ele não diz a doutrina do espírito tal, ou do espírito X ou Y, ou é a doutrina do... Não, é a doutrina dos espíritos. Na sequência, uma outra pergunta. É uma revelação no sentido teleológico? Ou seja, um ensino oculto, algo que vem do alto e que é imposto? A gente já disse, não. A gente vai ter que trabalhar isso com a nossa fé raciocinada. É uma revelação que decorre da doutrina dos espíritos, do ensino dos espíritos, mas que ela exige a verificação, exige a razão e a ciência humana para ser aceita. Uma outra pergunta.
o espiritismo, ele é uma revelação absoluta ou ela é suscetível a modificações? E a resposta, e isso o Kardec sempre deixou muito claro, os próprios espíritos, ela é progressiva. Então, a doutrina espírita ela nunca vai ser ultrapassada, porque se um dia a ciência vier e comprovar que algum dos ensinos, alguma das bases do espiritismo tem uma falha que a ciência consegue demonstrar, o espiritismo fala, fique com a ciência, esqueça o que está escrito aqui. Então, a gente porque tem 200 anos que o Livro dos Espíritos foi escrito e até hoje a ciência não conseguiu rebater ou demonstrar de forma cabal nenhum dos pontos que está ali na doutrina espírita. Não existe um ponto que a gente possa ler hoje do Livro dos Espíritos ou de qualquer das obras do Pentateuco que a gente fala, não, isso daqui a gente tem que retirar porque era um entendimento que nós tínhamos e que já foi ultrapassado. Você pode ver que não existe nenhuma orientação nesse sentido de retirada de um entendimento que foi ultrapassado pela ciência, de tão forte que foi, de tão robusto que foi feito esse trabalho de verificação, de uso da razão, da fé. Então, mas o fato o espiritismo ela é uma ciência progressiva. A tendência é que ele vá sendo aperfeiçoado. Esse, na verdade, era o intuito de Kardec, mas a gente acabou ficando só com o Pentateuco, né? A gente não teve outras obras, a gente teve obras de reinterpretações. Então, a gente vai ler Emmanuel faz assim, ele abre portas assim fantásticas para o nosso entendimento, mas se a gente for olhar a base de Emmanuel, é a base do próprio espiritismo que a gente ainda tem hoje. Então, ela só vai evoluindo, melhorando, vai se aperfeiçoando, mas as bases elas nunca foram abaladas, digamos assim. Uma das perguntas que eu acho que é muito interessante é qual é a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis? Então, por que a gente tem que acreditar nessa doutrina dos espíritos se os próprios espíritos eles não são infalíveis como nós somos, como nós somos, não, que eles não são infalíveis assim como nós. E o que nesse ponto eu vou até acho que ler, porque acho que fica interessante para ficar mais claro. Deixa eu achar só o ponto. Um segundo. É no item 57. Não, desculpa, 61. Então, ele nos diz o seguinte, que há coisas... Perdão, estou confundindo aqui os dois capítulos. Mas é no 57 mesmo. E ele explica o seguinte, que a importância desse ensinamento vindo dos espíritos é porque os espíritos, não estando mais sujeitos à matéria, eles conseguem enxergar todo esse mecanismo da criação e toda essa revelação que o espiritismo nos traz sob uma ótica diferente. Nós aqui estamos, digamos assim, anestesiados pela vida da matéria. A gente acha que a gente acaba confundindo a vida como isso aqui. Em algum momento a gente acaba acreditando que isso daqui é a nossa própria existência. Os espíritos não, eles enxergam a vida de fora, eles enxergam a influência que o mundo espiritual está incessantemente trazendo para nós. Nesse momento aqui, cada um de nós aqui está rodeado de outros espíritos, mas a gente não enxerga isso, os espíritos enxergam. Então, de certa forma, vir deles essa doutrina nos ajuda a aceitar algo que nós não aceitaríamos se fosse só uma revelação, digamos, feita por homens encarnados, sem a participação dos próprios espíritos. Então, o que ele explica também é que não bastaria também ser só
só uma doutrina dos espíritos, não existiria uma aplicação prática aqui. Então, é permitido que os espíritos tragam, foi permitido, né, e continua sendo permitido que os espíritos trouxessem esses conhecimentos. Existe um limite do que os espíritos podem trazer, até porque eles também são limitados no próprio conhecimento deles. Então, quando a gente vê o livro dos espíritos, diversas perguntas, principalmente ali do início do livro dos espíritos, ali aquela parte onde ele vai falar sobre Deus. Os próprios espíritos não conseguem explicar com as nossas palavras o que é Deus, quem é Deus, qual é o atributo da divindade. Porque eles ali também não têm essa capacidade. Quem consegue entrever, quem consegue enxergar Deus com mais clareza são os espíritos puros. É Jesus. Jesus está lá mais próximo. E ainda assim, o próprio Jesus não tem a noção exata do que é a dimensão de Deus, porque quem conseguir enxergar Deus virou Deus. Então, sempre vai existir um limite para a nossa capacidade de conseguir alcançar a Deus. A gente nunca vai conseguir chegar a ser Deus. A gente pode se aproximar o máximo possível, mas ainda assim nós somos humanos, nós somos criaturas e Ele é o Criador. Então, nesse sentido que ele sempre trabalha que a doutrina ela tem que ser construída, ela foi construída espíritos encarnados e desencarnados, que na verdade não faz muita diferença. No final nós somos espíritos também. Nós estamos na condição de encarnados agora, mas nós somos espíritos. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai talvez olhar para a nossa vida e enxergar ela sobre outros aspectos que a gente não estava vendo aqui, mas não necessariamente nós vamos também virar seres evoluídos a ponto de entender todo o mistério da criação, né? E aí, por fim, ele pergunta o seguinte: o homem precisa de uma revelação ou basta a sua consciência, né? E, bom, a resposta que a gente consegue encontrar nesse capítulo é que, embora a lei de Deus ela esteja na nossa consciência, a revelação ela é necessária para esclarecer os homens cujas paixões muitas vezes obscurecem esse senso moral. E aqui nós não estamos nem falando só de seres encarnados, aqui é de espíritos como um todo. A gente precisa que essa revelação, a gente precisa estudar, a gente precisa continuar entendendo cada vez mais essa revelação espírita, porque as nossas próprias paixões mundanas e de seres ainda em evolução, elas vão obscurecer. A gente precisa disso para quê? Para poder acelerar nossa própria evolução. Tenho certeza que a maior parte de vocês aqui já consegue olhar para trás e falar assim, pô, o espiritismo me ajudou tanto na minha vida. Onde eu estaria se eu não tivesse conhecido? Eu sou um ser mais evoluído? Não. Pelo contrário, a evolução não dá saltos, a evolução ela é devagar, ela é incessante, mas ela é passo a passo. Mas o quanto que isso já não nos acelerou, nos evitou de sofrimento, nos colocou num caminho um pouco melhor. Então nesse sentido que ele traz que apesar de tudo isso já estar dentro da nossa consciência, é algo que a gente não consegue alcançar por nós mesmos, por isso que a gente tem que por isso essa importância da revelação espírita. Então, acho que assim, de um modo geral, esse primeiro capítulo, ele trata dessa questão da revelação espírita. Antes até, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, vocês estão muito quietos, virou um monólogo, e eu peço desculpa por isso, eu acho que o Leandro ele tinha mais habilidade para trazer vocês para a conversa, eu espero que nos próximos encontros eu consiga ter mais essa habilidade, mas assim, antes até de passar a palavra, eu já vou deixar aqui o convite. O próximo encontro que a gente vai ter vai ser no dia 22 de fevereiro, daqui 2 semanas, e o que a gente vai tratar são 2 outros capítulos ainda meio que da base, que vai gerar a base para a discussão efetiva do capítulo que é do livro, né, que é a parte da Gênese, da primeira parte do livro. Então nós vamos falar sobre o capítulo 2, que é Deus,
e o capítulo 3, que é o bem e o mal. Então, quem puder fazer essa leitura prévia é bem interessante, senão a gente vai tentar fazer essa discussão aqui. E aí, alguém tem algum comentário a fazer? Fiquem à vontade. Não? Marcela, está aí ainda? E eu estou aqui, firme e forte. Estevão, acho que essa explicação foi ótima, né? E como é a primeira aula, nossa, essa introdução para a gente estar focado no estudo, compreender e seguir, eu acho que, né, está perfeita. Então, acho que é isso. Não, muito bom. Se vocês tiverem qualquer outra dica, alguma sugestão, como eu falei, eu acho que o Leandro ele era muito mais preparado para esse tipo de atividade, mas eu pretendo aprender. Eu ainda vou conversar depois com ele um pouco mais de... O Leandro, ele é muito bom, Estevão, mas você também foi muito bom, e por isso que a casa te convidou para esse estudo, tá? Sem querer fazer, né, elogios, puxar saco, mas não é isso, não. Você tem uma capacidade muito grande, intelectual, espiritual, moral, é uma pessoa que está sempre querendo aprender, querendo servir. Então, para esse estudo da Gênese, você está sendo a pessoa ideal e a gente te agradece muito. Eu agradeço aí, Marcelo. Eu particularmente, eu gosto muito das obras básicas. Se você me perguntar sobre os livros de Chico Xavier, eu li poucos. Eu li, mas eu li poucos. Eu gosto muito de Emmanuel, eu acho muito gostoso de ler Emmanuel, mas, para mim, as obras básicas, elas são... eu lembro que eu li eu entrei na casa em 2012 ou 2013, se não me engano. Entre 2013 e 2015 eu li os 5 livros, né? Por conta mesmo, eu ia trabalhar de metrô, eu ficava lendo ali no metrô e durante esse período eu li. E aí, depois que eu terminei, eu voltei para o Livro dos Espíritos, e aí eu não consegui mais sair dele, porque o Livro dos Espíritos é algo que você vai lendo, aí você termina de ler ele, aí você pega ele de novo, e você aprende coisas que você ainda não tinha entendido da primeira, não tinha entendido da segunda. Parece que é uma obra tão profunda que, cada vez que você vai lendo, você vai entendendo um pouco mais, né? E está sendo uma oportunidade interessante, porque eu estou revendo um livro que eu já li e que parece que eu nunca tinha lido, porque eu já não sou mais o mesmo que leu naquela época. De alguma forma, a gente já enxerga sobre outra ótica, sobre uma outra vivência. Então, é muito interessante fazer essa releitura, e eu agradeço aí a oportunidade que a casa está me dando. E acho que é isso, né? Eu não sei se alguém mais quer falar alguma... Acho que o Carlos quer falar, e eu já vou deixar. Eu só queria aproveitar esses minutos rapidinho. Eu até desliguei a câmera aqui, porque eu estava me arrumando, botei o boné e tudo, que eu estou indo lá para o centro encontrar as meninas para a gente... Eu queria só dizer, né, para as pessoas que estão participando agora do estudo, além de desejar boas-vindas, para dizer também que agora, na próxima semana, nós vamos ter início dos cursos, né, de educação mediúnica, e o primeiro ano que nós renomeamos como Estudando o Espiritismo, né, que vai ser a Elaine Ribeiro, que está aí com a gente na live. Então, assim, se alguém tiver interesse, o primeiro ano ele é totalmente online, às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, né? Nós vamos disponibilizar a apostila. Então, assim, quem tiver interesse, chama a gente e vamos estudar junto, tá bom? Aí eu encerro aqui a minha participação, vocês podem falar aí. Estevão, legal. Quero agradecer aí, né, pela boa vontade, pelo carinho, pela forma como você apresentou. Realmente Kardec, ele é fascinante, né? E a nossa fé, ela é libertadora, né? É uma fé literária, é uma fé que traz muito conhecimento, e o conhecimento liberta, né?
Então, quanto mais a gente vai dominando, né, vai se aprofundando nos conhecimentos que a nossa fé nos proporciona, a gente, por nós mesmos, também a gente vai sendo multiplicadores, né? E é interessante porque esses conhecimentos que a gente tem, a gente vai elaborando dentro de nós mesmos, com a nossa própria singularidade, com outros conhecimentos, e a gente vai compartilhando também, né, com a nossa singularidade, e a gente vai sendo multiplicador. A forma como você apresentou foi muito clara, né? Você é bem didático, né? Explica bem, então, minha gratidão. Beleza, irmão? Muito obrigado, Carlos. Bom, Carlos, eu aproveitar então, já que você usou da palavra, eu queria te pedir então para você fazer uma prece de encerramento aí para a gente. Pode ser? Beleza, faço sim. Eu vou pedir para que todos, por favor, relaxem bem o corpo, se acomodem bem, fechem os olhos, respirem profundamente, elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus. Senhor Jesus, grande médico das nossas almas, mestre das nossas vidas, eu e meus irmãos espiritualmente ajoelhados diante da tua imagem na nossa mente, queremos agradecer a Deus através de ti, Senhor, por este encontro, por este aprendizado. Queremos te agradecer por essa casa bendita que está salvando a nossa encarnação, a fé espírita está salvando a nossa encarnação. Pedimos para que o Senhor nos inspire, para que possamos ser multiplicadores dentro do contexto de vida a qual cada um aqui está, né? Todos nós somos grandes devedores de Deus, somos grandes devedores da vida. E como conhecimento liberta, Senhor, nos ajude, para que nós, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e principalmente das nossas atitudes, possamos ser também multiplicadores dessa boa nova. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, até daqui 2 semanas, um abraço, um domingo abençoado para todos. Bom dia. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.